Olá, pessoal! Aqui é a professora Ozenil Rondon. Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante. Vamos juntos descomplicar a banca FGV. A banca FGV, ela ganhou ao longo dos anos no cenário nacional um lugar de extrema relevância e importante. Ser uma das bancas mais complicadas, mais odiadas, mais difíceis. E o que acontece com a banca FGV em todas as áreas? Ela faz concurso aí desde a magistratura, do MP, os melhores e maiores concursos do Brasil são realizados pela banca FGV, a FUVEST. Todos esses concursos aí de extrema relevância e importância são realizados pela FGV. E nós da área da educação, vocês que me conhecem, professora de conhecimentos pedagógicos e legislação da educação. Então, o que eu pensei? Vamos juntos a entender a banca para facilitar a sua vida, lá na hora que você for realizar o concurso na área de educação. Assim como ela é complexa, para os concursos de grandes proporções, como eu disse, do Ministério Público, de delegado, da Polícia Federal, então do MP, então da Defensoria. Então são concursos que realmente são extremamente difíceis. Mas na área de educação também não é diferente. Ela não deixa de ser difícil na área de educação. Aí falei, quer saber? Vamos juntos. Hoje, agora, eu vou falar para vocês alguns pontos que a banca FGV faz para você conhecer a banca. A ideia é conhecer o perfil da banca FGV para você se organizar, para que você não acabe sendo consumido pela banca, consiga montar as estratégias certas para realizar as provas, porque realmente a banca FGV ela é configurada aí no cenário nacional como uma das bancas mais difíceis, mais complexas. Então vamos lá, vem comigo, vamos descomplicar a banca, vamos conhecer a banca, vamos entender o perfil da banca FGV em 10 passos. Estão aqui os 10 passos, vocês dão uma olhada certinho, eu vou explicar nessa aula de hoje cada um desses passos. Se precisar, para o vídeo, entenda, vai lá, anota, porque o fato de você conhecer o perfil da banca vai te ajudar muito na hora da realização da prova. Vamos lá, então? Vou só ler os 10 aqui, porque eu vou explicar cada um deles, ó. Primeiro, ó, case, questões nesse formato. Ela traz a questão em formato de case e isso faz com que as bancas realmente, quando ela traz essa questão em formato de case, ela necessita de quê? Ó, segundo ponto, muita interpretação. Você precisa interpretar a prova, interpretar o contexto, interpretar o texto. Terceiro, enunciado longo e prolixo. Quarto, alternativas longas e explicativas. Quinto, prova longa e cansativa. Tá vendo que o longo na FGV é uma coisa que ela acaba cansando mesmo o candidato, ó. Escassez de tempo. Sétimo, língua portuguesa como a pior matéria. O grande vilão da FGV é a matéria ali de língua portuguesa. Lei e doutrina, até que ponto ela fala um pouco direto da lei seca, traz a doutrina ali, que são as interpretações, todo esse ponto. Questão da morte, sempre tem aquela questão que você perde muito tempo nela e você ela acaba te derrubando. Então vamos entender como se livrar dessa questão da morte. E por último, nota de corte menor. Pela complexidade da prova, a nota de corte acaba sendo menor. Eu estou falando, fazendo essa comparação das provas anteriores, dos concursos que nós já estudamos, dos concursos de magistratura, do concurso da Polícia Federal. Esses concursos você, para o Ministério Público, você consegue entender, se for
comparada à FUVEST, for comparada a outras bancas no mesmo padrão aí da FGV, a CESB, você vai ver que ela acaba, ao ponto de corte da nota dela é menor, justamente por causa dessa complexidade toda aqui da prova. Vamos lá, então. Primeiro passo aí para que possamos entender nessas 10 características do perfil da banca FGV. Primeira coisa, ela faz questões em formato de case, que são aqueles casos, né? Ela costuma contar uma história de alguém, de alguma coisa. Isso exige muito o domínio do conteúdo. Como eu coloquei aqui, ela quer que você interprete a questão. Então, a banca FGV, ela traz uma história, ela traz um enredo, ou de uma pessoa, ou de uma lei, ou de alguém, algum case de sucesso, ela vem aí na questão para que você interprete. Então, o que é importante nesse caso? Treinar a interpretação de texto. Você precisa treinar a interpretação de texto. E aí eu trouxe aqui exemplo de uma questão que ela traz para você dar uma olhada, o que seria aí essa questão com ela trazendo essa história na questão. Olha aqui é só o enunciado da questão para você entender quando eu falo que o primeiro ponto da banca FGV, ela costuma contar história, ela gosta de contar história, ela faz aí essas questões em forma de case, tá? Então ela diz aqui, ó, as escolas enfrentam hoje grandes desafios, então ela já começa contando uma história da escola, olha só, grandes desafios para acolher as crianças, os jovens e engajá-los efetivamente no processo de ensino-aprendizagem. Então, ela vai contar o enredo, Então, você precisa ter essa capacidade de interpretação. Ó. Aí ela coloca, refletir os modos tradicionais de funcionamento das instituições de ensino não funciona mais. E por isso é necessário incluir postura mais adequada ao tempo presente e às suas exigências. Aí que ela pergunta, ela conta a história, ela traz um enredo, aí que ela pergunta, com base no trecho, tá? Então, o que é que aí ela diz, com base no trecho, assinale as afirmativas. Então, você que está assistindo aqui esse vídeo, se organiza, nós também vamos deixar aqui no nosso canal do YouTube, nós vamos deixar aqui no nosso canal resoluções de questões da FGV, questões comentadas da FGV, conteúdo que traz aí para você entender a banca FGV, mas antes de qualquer coisa, ó, ative o sininho, corre lá e já se inscreva no nosso canal para você receber tudo, tanto sobre a banca FGV, tudo com relação a concursos da educação, na área da educação, tanto da banca FGV, da banca Selecom, da banca Fundatec, das bancas aí que nós sabemos que vem realizando os concursos em todo o Brasil, tá? Então, corre aí, ó, ativa o sininho, tanto da professora Osanil Rondon, quanto da LAC Concurso, vai lá no nosso Instagram, nos siga, porque lá também nós estamos passando muitas dicas, tá? E tudo que você precisa de conteúdo, de material, você vai encontrar tanto na LAC Concurso, tanto com a professora Osanil Rondon, tá? Uma parceria, aí um case de sucesso, a parceria entre a professora Osanil Rondon e a LAC Concurso. Vamos para o nosso segundo ponto. Muita interpretação de texto. A banca FGV, ela prioriza os casos propostos. Ela quer que você entenda, quer que você interprete. Por isso é fundamental o quê? A leitura, uma leitura do enunciado. Você lê uma leitura atenta, uma leitura minuciosa do enunciado. Então, a resposta, por muitas vezes, você acaba conseguindo ter a resposta num bom senso, numa boa interpretação. Então, nessa interpretação, no bom senso, é interessante que você tenha aí a expertise, a habilidade e você prioriza, sim, o treinamento da interpretação. Então, muita interpretação de texto. Diante disso, a prova de língua portuguesa, ela é a mais difícil. Também é um dos pontos nossos que a prova de língua portuguesa, ela é a mais difícil, porque ela vai fazer o quê? Ela vai privilegiar a interpretação e a compreensão do texto. Então, você precisa interpretar, você precisa compreender o texto, tanto na prova de língua portuguesa,
quanto em toda a questão, toda a prova inteira, você vai precisar interpretar. Como diz aqui, muitas das vezes você consegue resolver a questão só com bom senso e uma boa interpretação. Então, segundo ponto, segundo passo nosso para você compreender o perfil da banca FGV é que ela é uma banca que exige muita interpretação de texto. Terceiro ponto, enunciado longo e prolixo. Enunciado longo e prolixo, as provas da FGV traz enunciados de difícil compreensão. Diferente da banca Selecom, da banca Fundatec, por vezes até da UFMT, que é do estado aqui do nosso estado de Mato Grosso, essas bancas, elas trazem enunciados e trazem questões compostas ali, alternativa composta de 2, 3 linhas, que seria assim o considerado normal, e muitas vezes até de direto e objetivo. A FGV não, ela dobra, ela triplica essa quantidade de linhas nos enunciados, os enunciados são longos, os enunciados, as alternativas são longas e prolixo, com muitas palavras, muita coisa ali. Por isso, nós vamos voltar lá no segundo, a necessidade de interpretação. Então, você precisa se organizar para fazer uma prova longa, prolixa, com muitas falas, muitas necessidades de interpretação, tá? Quarto ponto, alternativa longas, voltamos nas alternativas longas e explicativas. A FGV tem como característica a alternativa mais longa que outras bancas. Volto a dar exemplo de outras bancas. A Selecom, a Fundatec, a Quadrix e a outras bancas, ela não tem um enunciado tão longo e tão explicativo. Aí ele diz aqui, a FGV traz alternativa explicativa, com muitos apostos. Então, ela vem com muitas questões que vai fazer com que você demande tempo. O que você precisa saber? Muito cuidado na hora de comparar as alternativas. Você precisa ir eliminando a menos errada para que você consiga chegar na alternativa certa. Não é fácil, ela vai fazendo aqueles comparativos, por vezes é uma palavra só que está ali, que vai diferenciar uma alternativa da outra. O que eu digo para você, um exemplo disso tudo é treinar, tem que treinar questões. Para alternativas longas e explicativas, você precisa treinar a questão. Eu trouxe aqui um exemplo de uma questão para você dar uma olhada, ó. Aqui ela tem essa questão do case, conta todo o enredo, aqui ele fala da educação física, que corresponde às práticas corporais, todos os contextos, ela vem contando uma história, até ela vem falando que está na Base Nacional Comum Curricular, e aí olha as alternativas, ó. Olha o tamanho das alternativas. Como eu falei para vocês, ó, ela traz aí nessa questão a alternativa que normalmente outras bancas é uma linha, 2 linhas no máximo, ela traz linhas bem maiores, ó, se você olhar aqui, e ainda várias alternativas. A FGV são 5 alternativas. Normalmente outras provas são 4, né? A, B, C, D. A FGV vai até a letra E. Então, para vocês darem uma olhada e conseguirem entender as questões, como ela cobra. Olha o tamanho desse enunciado aqui para um inciso só, tá? Então, fiquem atentos a isso. O que normalmente outras bancas trazem 1, 2 linhas, a FGV já traz 3, 4, às vezes até 5, 10 linhas. Depende do enunciado, do texto, principalmente da prova de português, traz um texto, uma página inteira de texto. Então, a banca FGV, nesse contexto, ela traz aí alternativas longas e explicativas. E eu trouxe aqui o exemplo para vocês darem uma olhada nessa alternativa, tá? Como é nessa questão. Exemplo de questões que a banca cobra. Continue aqui no nosso canal que nós vamos resolver esta questão e outras questões lá na aula de resolução de questões da banca FGV. E temos também aulas comentadas das questões da FGV. É importante falar da banca FGV, como eu falei no início dessa aula. Ela é uma banca que vem numa crescente muito grande no nosso país e ela vem aí ganhando essa credibilidade
por fazer provas neste contexto. Por isso a preocupação da professora Ozenil em gravar aqui para que vocês entendam o perfil da banca FGV. Aí ela traz isso de alternativas, ó, como eu falei, a maioria das outras bancas vai até a letra D, a FGV ela traz até a letra E, tá? Quinto passo aí, que é para que você, aluno LAC, aluno da professora Ozenil Rondon, que está aqui no nosso canal do YouTube, está no canal da LAC, entenda o perfil da banca FGV. Prova longa e cansativa. Normalmente, as provas da FGV, ela traz aí muitas questões. O mínimo de questões aí que você vai achar numa prova da FGV é 60, 70, às vezes até 80 questões para uma prova de concurso. Esses concursos de maiores, de magistratura, de Ministério Público, são 80 questões. A própria Ordem dos Advogados do Brasil é a FGV que faz, são 80 questões. Então, a prova é longa, cansativa, em razão dos itens citados, que são alternativas longas e explicativa, a prova costuma trazer um caderno grande, como eu falei para vocês. Por quê? Ela acaba tendo um caderno maior, um caderno grande, porque as próprias alternativas são alternativas longas, são alternativas mais robustas. E aí, como a dificuldade, né? Você precisa ler isso com atenção e fazer o quê? Interpretar para que você consiga aí resolver as questões. A extensão da prova e a estafa, o cansaço que a prova traz, garante aí para a FGV, como coloquei aqui, a má fama da banca. Ela é considerada uma das piores bancas. Há quem goste, né? Há quem goste. Alguns pontos, algumas questões na área da educação, que eu venho resolvendo muitas questões nessa área, eu acho ela uma das melhores, tá? Para a elaboração da questão, para questão direta, dificilmente você consegue ver recursos para as questões da banca FGV. Ela trata ali, ela testa mesmo o candidato, ela quer saber até que ponto o candidato sabe realmente sobre o conteúdo, tá? Então, provas longas e cansativas, essa estafa, esse cansaço aí da prova garante a má fama da banca FGV como uma das piores, tá? Sexto passo, escassez de tempo. A falta de tempo para realizar a prova por quê? Porque justamente o candidato precisa da interpretação, ele precisa entender os cases, precisa entender os casos, precisa entender o que realmente o examinador quer que ele interprete, quer que ele entenda na prova. E essa escassez de tempo, ela vai fazer aí que, por vezes, o candidato acaba errando questão ou lá no final não consiga terminar a prova com o tempo esperado, tá? Então, fiquem atentos, se organize. A prova ser extensa, a prova ser cansativa, ela acaba 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, ainda acaba sendo um pouco tempo para você realizar a prova. Então, escassez de tempo é uma das dificuldades aí que temos que superar quando falamos da banca FGV. Como superamos isso, professora? Organizando, fazendo as questões ali de fácil acesso e deixando as que você tem dificuldade por último, que aí nós vamos falar também da questão da morte. Vamos explicar agora. Sétimo passo, língua portuguesa. Língua portuguesa como a pior matéria. Até os bambambam da língua portuguesa, os que realmente entendem da língua portuguesa, têm grandes dificuldades aí com a banca FGV. Então, como eu coloquei aqui, ó, as provas de língua portuguesa da FGV são mais complexas e destaca a necessidade de que volta na interpretação, uma forte interpretação de texto. Mas isso não significa que você deverá abandonar os estudos da gramática e suas regras. Não. Elas também são cobradas pela banca. E até para fazer as gramáticas, as regras, você precisa da interpretação. Então, ela é a matéria decisiva. Em português, ela é a matéria decisiva onde a preponderância e a interpretação é maior que a própria gramática.
tá? Então, a interpretação, a preponderância, o entendimento dos casos, ela acaba sobrepondo sobre a gramática. Mas isso não quer dizer que você não tem que estudar a gramática e as regras. Então, coloca aí mais um ponto. A língua portuguesa é a pior matéria para ser vencida aí na banca FGV, tá? Oitavo ponto que nós temos, oitavo passo, eu coloquei aqui doutrina e lei. Por quê? Quando nós falamos de lei seca é a banca ir lá pegar Ctrl+V, Ctrl+C do conteúdo e colocar na questão. E aí, na área da educação, na parte jurídica, 80% ela usa mais lei seca. Já na área de educação, ela faz ali o meio termo. Ela coloca ali por causa dos casos, né? Os casos que ela tem que contar, os enredos. Aí ela conta um caso, ela traz uma situação e aí ela vai lá e fala conforme a lei, tá? E por vezes, nas alternativas, ela coloca assim, o corpo da lei, que é a lei seca, ou por vezes ela coloca aí a interpretação do examinador, que é a doutrina. Tá? Então, entenda que a FGV ela trabalha ali com 2 pontos. Mas isso quer dizer o seguinte, que você precisa estudar a doutrina, estudar a lei seca e estudar principalmente a resolução de questões para você entender como os examinadores costumam cobrar, tá? Nono passo para você vencer a banca FGV, o perfil aí de uma banca bem complexa. É a questão da morte, né? Que, na verdade, quando nós falamos questão da morte, sempre tem uma questão muito difícil, a qual você vai levar o dobro de tempo para resolver. Qual que é a minha orientação? Para você fazer essa prova, essa questão que você olhou ali, sabe que é complexo, sabe que é difícil, por vezes até você sabe, mas o tempo que você vai perder ali, você deixa ela para o final. Ou você pula essa questão, deixa ela para o final, porque a FGV, para realizar esse tipo de questões, ela exige muita técnica e estratégia. E por vezes você não está preparado, mas depois que você assistir essa aula, você vai colocar em prática os 10 passos aí para vencer a banca FGV. E quando eu digo pula a questão, porque às vezes você já está com desgaste físico, desgaste psicológico e preocupado, e às vezes a melhor ideia nesse momento para que você não consiga comprometer toda a prova é pular a questão. Porque você não pode errar a questão que todo mundo acerta. Eu estou aqui nessa questão da morte, mas aí as outras que todo mundo acerta eu erro. Pronto, você já sai no prejuízo. Então vamos acertar que todo mundo acerta e teoricamente tentar vencer aquela onde a maioria erra. Como diz aqui, o importante é você caminhar na média, tá? E ser melhor em alguns temas. Portanto, se precisar, achou a questão da morte na prova, aquela questão que vai te demandar tempo, que você às vezes até consegue, você sabe, você consegue resolver, mas ela vai te demandar muito tempo, você pula a questão, deixa ela para o final, resolve as questões que todo mundo teoricamente sabe, todo mundo acerta as questões consideradas mais acessíveis, porque falando de FGV não existe questão fácil, existe questão mais acessível, você vai lá e pula a questão e no final você faz. Beleza? Chegando aí no nosso último ponto, tinha que ter uma notícia boa, né, gente? Pelo amor de Deus, tanta notícia ruim dessa banca, tanta coisa, banca cansativa, prolixa, banca com case de sucesso que você precisa interpretar tudo, português como a pior das matérias, tinha que ter um ponto. Isso aqui não é a professora Zenil, isso aqui foi estudado, avaliado, os especialistas disse. A nota de corte da banca FGV, ela acaba sendo menor. Mas por quê, professora? Porque justamente por causa da dificuldade, de todos esses desafios nos 9 pontos que eu acabei de falar para vocês. Na área de magistratura, de Polícia Federal, a nota de corte ela vai de 75 a 85. Na nossa área aqui da educação, analisando, estudando, ela fica ali entre 65 e 75. Nota de corte acaba sendo menor, porque pela dificuldade dos grandes desafios que a prova traz, prova longa,
longa, prova prolixa, conteúdo longo, questão longa, muito mais alternativa, faz aí com que você a nota de corte seja menor. Então, vamos fazer o seguinte, continue nos seguindo aqui nas redes sociais, estude este vídeo, entenda o perfil da banca e corre lá e vai resolver questões, porque isso vai te ajudar muito aí na sua aprovação. Deus te abençoe e até a próxima aula. Beijão!